Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje vai tratar de um tema que tem a ver com a realidade que nós estamos vivenciando e que tem a ver também com a nossa herança reformada e a nossa herança trazida pelos missionários norte-americanos que vieram para o Brasil e trouxeram a proclamação reformada, ou seja, a linha presbiteriana. O protestantismo brasileiro, do qual a Igreja Presbiteriana Unida faz parte, tem algumas heranças que são complicadas. E nós vamos tratar delas de maneira sucinta, mas nós vamos tratar especificamente das três principais influências. Hoje nós vamos tratar de uma apenas e nas próximas semanas nós vamos tratar das outras. Hoje nós vamos tratar do fundamentalismo e nas próximas semanas nós vamos tratar da teologia dos avivamentos, que é uma herança complexa e complicada e problemática nas nossas igrejas, e também do pietismo / puritanismo. Um está ligado com o outro, nós vamos juntar os dois numa outra aula. Hoje nós vamos tratar especificamente do fundamentalismo. Quando se fala em fundamentalismo, a primeira ideia que se tem em mente é que nós precisamos ser aqueles que adotam determinados fundamentos, ou seja, há coisas que não são negociáveis. E, portanto, a religião cristã e o protestantismo embarcado na mesma ideia não pode abrir mão de determinadas ideias e de determinadas características que são fundamentais. Mas quando nós chamamos de fundamentalismo, não são ideias fundamentais que estão na base do que chegou ao Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre o fundamentalismo, nós estamos principalmente identificando aquilo que hoje se considera como conservadorismo teológico. O fundamentalismo que chega ao Brasil vem por meio dos missionários norte-americanos, que por sua vez tinham sido influenciados pela teologia que receberam vinda da Inglaterra. Não vá se esquecer que os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses e foram para o Novo Mundo, da Inglaterra para os Estados Unidos, levando essa fé puritana, que nós vamos tratar em outra ocasião, mas levando valores que eram herdeiros do puritanismo e do pietismo. E formados por essas ideias, vêm para o Brasil missionários com já linhas definidas de teologia, e entre elas a principal, ou a mais destacada, é justamente o chamado fundamentalismo. O fundamentalismo tem a ver, portanto, primeiramente com uma compreensão conservadora da realidade. O que significa isso? Significa que algo que foi ensinado lá atrás é imutável, não pode ser questionado, não pode ser entendido de outra forma. Não sei se algum dos irmãos já teve a oportunidade de ler um livro muito interessante, um livro do Umberto Eco, que se chama O Nome da Rosa. E há um personagem nesse livro que se chama George, ou George, o Jorge, que é o venerável Jorge, que é alguém que adota exatamente essa ideia. Não há nada novo para aprender. Tudo o que era necessário já foi revelado, o que existe é uma constante repetição daquilo que já é e daquilo que já existe. Essa ideia está na base do fundamentalismo. Não há nada que possa ser novo. Tudo já foi dito, tudo o que era preciso aprender já foi estudado e agora nós precisamos repetir essas ideias, repetir essas coisas sem mudar absolutamente nada, porque senão estaríamos traindo os fundamentos da igreja. Basicamente, são três as linhas que o fundamentalismo adota. A primeira delas é a chamada inerrância da Bíblia. Todo fundamentalista vê a Escritura Sagrada como algo que não pode ter falha, que não pode ter nenhum tipo de contradição.
E então, isso cria um problema muito sério, óbvio, porque o texto foi produzido, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o texto foi sendo produzido por muita gente durante muito tempo, mas essa compreensão da inerrância bíblica parte da ideia de que, como era Deus que estava inspirando essas pessoas, não há nenhum detalhe em lugar nenhum na Bíblia em que uma coisa contradiga a outra. E, portanto, a Bíblia é inerrante. Tudo que está lá é verdade, do jeito que está, e tudo que está lá não pode ser questionado jamais. Olha, não é preciso ser nenhum gênio para perceber que essa compreensão da Bíblia como inerrante ou como algo que não pode ser estudado de maneira crítica vai gerar, obviamente, uma forma única de interpretar os textos. E isso é um problema, por quê? Porque a interpretação única dos textos sempre é uma interpretação. Seja a minha, seja de outro, seja de quem fez essa interpretação há séculos atrás, sempre é uma vista a partir de um ponto. E essa ideia da inerrância bíblica acaba gerando essa rejeição a qualquer coisa que supostamente possa gerar uma contradição entre textos. Quem já leu a Bíblia toda, quem já leu o que um texto diz e o que outro texto fala, retomando textos que já foram escritos com antecedência, pode ter percebido sem grande dificuldade que há uma série não só de traduções, de versões, mas também uma série de contradições por conta da distância e do contato que a pessoa que estava escrevendo teve com esse ou aquele outro papiro que era o que ele tinha acesso na época. E, portanto, essa ideia da inerrância, embora seja muito importante para o fundamentalismo, ela não encontra base na realidade e não encontra base principalmente no estudo das Escrituras a partir da sua riqueza. A Escritura traz gêneros literários diferentes, traz prosa, traz verso, traz poesia, traz história, traz parábola. E se você olha tudo como se fosse uma coisa só, você perde a riqueza daquilo que é a revelação de Deus. Sem esquecer jamais que o próprio Jesus dá a dica de compreensão da Escritura. As Escrituras dão testemunho de Jesus. Quando qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento dá alguma sugestão, ou pensa de alguma coisa, ou apresenta alguma ideia que não combina com o ensino explícito de Jesus, prevalece o ensino de Jesus. Ele é a palavra de Deus revelada e deve servir de base para interpretar os textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento. Você vai encontrar no Antigo Testamento, muitas vezes, a figura de Deus como um Deus vingativo, um Deus que pune, e aí vem Jesus e diz: Deus é aquele que me mandou, o meu Pai me mandou para ser o Salvador de vocês. E João, na sua primeira carta, vai dizer: Deus é amor. Né? Estaria então o Antigo Testamento errado? Não, o Antigo Testamento apresenta a preparação para a vinda daquele que é a palavra de Deus revelada, Jesus Cristo. Entre o testemunho a respeito de Jesus, que é a Escritura, e o próprio Jesus, prevalece Jesus. É assim que nós temos que interpretar a Escritura Sagrada, sempre. Outro aspecto importante no fundamentalismo, além da inerrância da Bíblia, é a ideia de que todos os métodos mais modernos, principalmente de interpretação e de estudo da Bíblia, são mentira. Ou seja, todos os métodos, todos os resultados e todos os estudos modernos e críticos da Bíblia precisam ser rejeitados. Obviamente, a ideia da Bíblia como sendo inerrante exige que não se faça nenhuma outra interpretação a não ser aquela que, por um mero acaso, é aquela que já foi feita pelos próprios fundamentalistas. Não é preciso alongar muito para perceber que isso é uma forma de
se apropriar de um discurso que deve ser tomado como verdadeiro e perene, ninguém pode questionar. Problema que não deve ser sequer discutido, porque a interpretação da Bíblia sempre precisa ser feita a partir da realidade de quem lê e sempre com a centralidade de Jesus Cristo na compreensão do que a Escritura nos traz. E um terceiro aspecto do fundamentalismo, também importante, diz respeito à convicção de que aqueles que não compartilham dos pontos de vista de quem se diz fundamentalista não é verdadeiramente cristão. Ora, aqui nós temos uma ideia que hoje está muito na moda e que tem muita gente defendendo, que é a ideia de que existem cristãos que são mais cristãos do que outros. Nós somos melhores que os outros, porque a nossa compreensão é a única verdadeira. A nossa interpretação é a única que vale. E pior, quando se faz isso, você desvaloriza e desrespeita o outro. Óbvio, não precisa ser nenhum gênio para perceber que quando o sujeito diz a minha interpretação é a única possível, eu estou dizendo quem não concorda com ela está inevitavelmente errado. Isso torna, por exemplo, um valor que é muito próprio da IPU como dispensável, que é a compreensão de que nós devemos ser uma igreja que respeite a individualidade e a peculiaridade das denominações. Não é possível, de maneira alguma, adotar uma posição ecumênica quando se tem uma compreensão fundamentalista da realidade. A gente não respeita o outro e o outro está errado porque ele não pensa como a gente. E esse é um problema sério do fundamentalismo e que vai contra um aspecto fundamental da identidade da IPU, que é a compreensão da igreja como sendo aquela que deve promover o ecumenismo. Para finalizar, eu gostaria só de destacar um aspecto que normalmente não é muito tratado na discussão do fundamentalismo, mas que também é muito importante e que diz respeito à compreensão da segunda vinda de Cristo, ou daquilo que normalmente a gente encontra como sendo chamado de pré-milenismo. Eu não sei se alguém dos irmãos já teve a oportunidade de ver. Antigamente havia uma Bíblia que se vendia muito nas igrejas, que se chamava Bíblia de Scofield. E essa Bíblia trazia umas teorias chamadas teorias dispensacionalistas, que era de um outro teólogo chamado John Darby, e que fazia com que a história toda fosse interpretada como fases. São várias fases que revelam aspectos até chegar à segunda vinda de Cristo, que é aquela que vai acontecer antes do milênio, tomando um texto lá do Apocalipse. Essa compreensão é importante como uma ênfase do fundamentalismo, porque faz com que as pessoas entendam que a sua única participação na vida da igreja é a participação de aguardar a vinda de Cristo. E, portanto, o cristão não tem muito a ver com a realidade da sociedade onde ele está, porque ele está aguardando a vinda de Cristo, que virá e que trará o reino de Deus, e nós vamos passar o milênio com Cristo, e depois, aí então ele vai separar aqueles que são dele, daqueles que eventualmente sobraram, e nós estaremos morando com Deus eternamente no céu. Muito bonita a teoria, mas tem problemas sérios na compreensão, principalmente da história. Essa compreensão dispensacionalista da história faz com que a igreja se torne alienada para a sociedade onde ela está vivendo. Deixa de ser sal da terra, deixa de ser luz do mundo e passa a ser um bando de gente alienada que não tem nada a ver com a transformação da sociedade, que precisa de Cristo e que precisa ouvir a mensagem de Cristo, que muda a vida das pessoas, e mudando a vida das pessoas pode mudar também a vida da própria sociedade. E portanto esse é um aspecto da teologia fundamentalista que normalmente não é muito valorizado, mas que é tão problemático quanto as outras ideias, como a inerrância e como também o desprezo pela compreensão da moderna teologia. Então, hoje nós ficamos por aqui com esses aspectos da teologia fundamentalista.
Na semana que vem, nós voltaremos tratando do pietismo e do puritanismo. E na outra semana ainda, voltaremos tratando da teologia dos avivamentos. Os irmãos vão perceber que essas coisas podem ser identificadas em várias igrejas, inclusive nas nossas. E muitas dessas heranças não têm fundamento teológico para dar sustentação para uma igreja que quer seguir o exemplo de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos.